Fala pessoal, tudo bem? O tema da aula é Noções de conjuntos, onde vamos estudar o número de elementos da união envolvendo dois conjuntos. Eu já começo com um exemplo. Determine o número de elementos de A união com B. Este é o símbolo de união, sendo que o conjunto A possui 3 elementos e o conjunto B possui 4 elementos. E eu já coloquei aqui o diagrama de Venn. Pessoal, existem duas formas de definir a quantidade de elementos que faz parte, da união entre dois conjuntos. Eu posso fazer uso de fórmula matemática, existe uma fórmula específica para isso, ou eu posso trabalhar o diagrama de Venn. Você vai optar por aquela forma que julgar mais conveniente. Lembrando que essas formas são complementares. Eu posso utilizar as duas, porque o diagrama traz uma riqueza de detalhes e a fórmula ela é mais prática, então eu posso unir essas duas formas de resolução. Elas são o quê? Complementares. Você pode aproveitar as duas, tá bom? E claro, em cada caso, nesse exemplo e nas questões que vamos resolver, eu vou resolver das duas formas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Começando pelo diagrama de Venn. Se você fizer uso do diagrama, necessariamente você deve começar pela interseção. Então, quando você faz uso do diagrama, nosso diagrama de Venn, necessariamente você deve iniciar pela interseção entre os conjuntos, tá bom? Então, vou anotar aqui, ó. O seu start, o seu início, deve ser a interseção. Como assim, Júlio? Vamos lá que eu vou explicar. Seu início, o seu start deve ser a interseção. A interseção é essa região aqui. São os elementos que pertencem a ambos os conjuntos, tá bom? Então, interseção são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Pertence ao conjunto A e ao conjunto B. Observe que aqui, pessoal, o 3 e o 5 aparecem no conjunto A e também aparecem no conjunto B. Então, eles fazem parte da interseção. Então, eu começo pela interseção. Então, eu tenho aqui o 3 e o 5. Beleza? Show de bola. Observe que 1 pertence ao conjunto A, mas não pertence ao conjunto B. Ele vai ficar aqui sozinho. Ó. Essa região representa os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Observe que o 4 e o 6 pertencem ao conjunto B, mas não pertencem ao conjunto A. Então, eles vão ficar aqui. Ó. O 4 e o 6 pertencem somente ao conjunto B. Observe que em todo o meu diagrama eu tenho quantos elementos? 5. Então, posso definir, conforme o diagrama, que A união com B possui 5 elementos. Ok? Que elementos são esses? Aqui eu coloquei a quantidade. Quem são esses elementos? Esses elementos, posso assim representar a união com B, vai ser igual ao 1, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Portanto, 5 elementos. O que a gente fez aqui? Trabalhamos a representação por diagrama e definimos a união entre os dois conjuntos. São 5 elementos e eu enumerei cada um deles. Em relação à fórmula matemática, pessoal, podemos fazer assim. Ó. Aqui a gente pensa em quantidade. A gente não olha para os elementos, tá bom? A fórmula da união entre dois conjuntos é essa daqui. Ó. Número de elementos de A união com B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Legal? Então vamos lá. Número de elementos de A união com B. Aqui a gente só olha para as quantidades, tá bom, pessoal? Número de elementos de A. Quantos elementos possui o conjunto A? 1, 2, 3. Então coloco 3 aqui que é a quantidade. Número de elementos de B. 1, 2, 3, 4. E agora eu retiro a interseção. São quantos elementos na interseção? 1, 2, que são 3 e 5. Que aparecem, em ambos os conjuntos. Observe que 3 mais 4 dá 7, menos 2 dá 5. De fato, são 5 elementos, tá bom? Então, observe que o diagrama traz uma riqueza de detalhes. Eu sei que o 1 pertence somente ao conjunto A, o 4 e o 6 pertencem somente ao conjunto B, e o 3 e o 5 representam a interseção. Aqui você não consegue verificar isso. Você até tem a quantidade de elementos, mas essa enumeração ela fica melhor representada através do diagrama. Por isso que eu posso afirmar que esses métodos são complementares, tá bom? É interessante que você aprenda os dois, ok? Então vamos lá. Vamos resolver agora duas questões já cobradas em prova. Tá aí a primeira.
eu tenho que 370 candidatos acertaram a primeira questão, que eu vou chamar de P. Então, P é igual a 370. Ok. 280 acertaram a segunda, que eu vou chamar de S. Então, S, segunda, são 280. E 70 acertaram ambas as questões, ou seja, 70 é interseção. São aqueles que acertaram a primeira e a segunda questão. Eu quero saber quantos candidatos participaram desse concurso. Eu quero saber a união. Então, vou resolver das duas formas, tá bom? Aplicando o raciocínio do diagrama de Venn e, claro, o raciocínio de fórmula matemática. Mas vamos lá. Se eu vou utilizar o diagrama, eu começo pela interseção. Tá aqui, ó, 70 elementos. Coloco 70 aqui. Agora, o que eu faço na prática, pessoal? É interessante que você entenda. O conjunto P ele tem 370 elementos. Então, significa o seguinte, todo o conjunto P contém 370 elementos. O conjunto S, todo ele possui 280 elementos. Aí, o que você tem que fazer? Você deve raciocinar da seguinte forma. O conjunto P é representado por toda essa região aqui, tá, pessoal? É isso que o aluno pode confundir. Tudo isso aqui é meu conjunto P. Eu já tenho 70 elementos ali. O que eu faço? 370 menos 70, que dá 300. Observe que o conjunto P, em sua totalidade, tem 300 mais 70, 370 elementos. De maneira idêntica, eu vou raciocinar em relação ao conjunto S. S é todo esse conjunto aqui, é toda essa região, tá, pessoal? Então, toda essa região deve conter 280 elementos. Aí, o que eu faço? 280 menos 70, que dá 210. Agora, a união entre os conjuntos P e S. P, união com o conjunto S, vai ser 300 mais 70 mais 210. 300 mais 70 mais 210. Então, P, união com o conjunto S, vai ser 370, 580. O gabarito é a letra C. Beleza? Então, aplicando o raciocínio de diagrama de Venn, necessariamente eu devo começar pela interseção. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Fórmula matemática. Em relação à fórmula, pessoal, vocês vão perceber, que a solução é muito mais fácil, né? Muito mais tranquila neste caso aqui. O que a gente faz na prática? Vamos fazer a analogia, né? Ao que a gente aprendeu aqui na fórmula. P representa o conjunto A, S representa o conjunto B, e aqui a interseção entre os conjuntos A e B. Eu quero encontrar a união, fazendo analogia a essa fórmula aqui que a gente aprendeu, tá? N de A mais N de B menos a interseção. Então, o que a gente faz na prática? A gente soma os conjuntos e subtrai a interseção. Então, P, união com o conjunto S, vai ser isso aqui, ó. 370 mais 280 menos 70. É o que eu chamo de princípio da escadinha. É só você pensar na escada. Você soma os conjuntos e subtrai a interseção. 370 mais 280, 650. Menos 70 dá 580. Então, está aí o princípio da escadinha que você deve observar e anotar, né? Isso aí é interessante para que você possa, né, resolver questões mais facilmente, tá bom? Então, quando eu aplico fórmula, é mais rápido, é mais prático, tá legal? Então, é interessante que o aluno aprenda. Porém, quando eu utilizo o diagrama, eu tenho uma riqueza de detalhes, eu consigo enxergar melhor certos detalhes que eu não enxergo com o uso da fórmula, tá bom? Beleza? Vamos lá, próxima questão para fechar a nossa aula. É o seguinte, em relação a café, eu tenho 23 elementos. Tá resumindo o enunciado. Conjunto C é café. Em relação a leite, eu tenho 15. Leite eu vou chamar de L. E 5 funcionários, café com leite, ou seja, interseção, café e leite. Aqui eu vou começar, pessoal, pelo uso da fórmula, para que vocês percebam como é mais prático aplicar o princípio da escadinha. O que é o princípio da escadinha? Eu somo os conjuntos e subtraio a interseção. Faço 23 mais 15, menos 5. Vou chegar à união. É o total aqui, que é a quantidade. É C, união com o conjunto L. Então, eu fazia 23 mais 15 dá 38. Menos 5 dá 33. Então, gabarito é a letra E. Ô, Júlio, dá certo sempre? Sim. Se você tiver dois conjuntos e o valor da interseção, a sua união sempre será o somatório dos conjuntos
menos a interseção, que eu chamo de princípio da escadinha. Ah, Júlio, mas eu quero aplicar o diagrama. Então, você vai começar pela interseção, que contém 5 elementos. O que a gente faz? O conjunto C na sua totalidade, 23 elementos. Conjunto L na sua totalidade, 15. 23 menos 5, 18. 15 menos 5, 10. Agora a gente soma. 18 mais 5 mais 10. Claro, 18 mais 5, 23, mais 10, 33. Tá legal? Vou colocar aqui, ó. Já que fizemos através de fórmulas, chegamos ao mesmo valor. Portanto, aqui nessa questão, o gabarito é a letra E. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Encerrar a aula por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com amiga concurseira, com amigo concurseiro. Deixa a sua dúvida aí para eu poder tirar. Me fala se você entendeu. Aproveita para poder dialogar comigo, tá bom? Vou encerrar a nossa aula por aqui. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.